Bom dia, sejam todos bem-vindos. Os esportes fazem parte da nossa vida cotidiana desde os primórdios da humanidade, e hoje iremos falar um pouco sobre esse assunto. Para isso, convidamos o historiador Pedro Henrique, o sociólogo Bernardo Elias e também o organizador do Comitê Olímpico Internacional, o João Vitor Duarte. Vamos passar a fala para o Arthur, que irá fazer as perguntas. Pois é, nós estamos aqui com o Pedro, que é historiador e que tem grande apreço pelos esportes. Pedro, teria como nos falar um pouco sobre os esportes da antiga Grécia, que foi o berço do esporte mundial? Sim, bom dia Arthur, bom dia aos ouvintes. As Olimpíadas começaram lá na Grécia Antiga e era um festival de jogos esportivos na cidade de Olímpia. Daí vem o nome Olimpíadas. E como eram realizadas? Os principais jogos esportivos eram corridas a pé, chamado de atletismo, que é uma das modalidades mais destacadas nos Jogos Olímpicos atuais e possui características típicas, como a prova de 100 metros rasos e a prova de corrida com obstáculos. Mas na Grécia Antiga também havia uma modalidade muito semelhante, mas com características muito peculiares. As corridas a pé, chamadas de dromos, eram divididas em pelo menos 5 modalidades: estádio, diaulos, dóclios, olipodromia e lampadedromia. Corridas de carro. A corrida de carro das antigas Olimpíadas era usada por carros puxados por tração animal, especificamente por cavalos, que eram animais bastante utilizados na guerra. Também tinha o pentatlo, que era uma realizada em só uma prova, mas que envolvia 5 modalidades esportivas: o salto, o lançamento de disco e de dardo, a corrida e também a luta. Lançamentos e saltos. Os lançamentos de disco, também uma modalidade bastante antiga das Olimpíadas, assim como atualmente, você deveria arremessar discos, mas na época eram feitos de pedra ou metal polido, pesando cerca de 15 quilos, ao mínimo de distância estipulado por eles. Quanto aos saltos às distâncias, que eram então chamados de pêdema, havia também procedimentos semelhantes ao que acontece na modalidade atual desse tipo de esporte. Os atletas tinham que executar o salto de uma distância mais longa possível, servindo-se de propulsão que se ganhava ao correr antes de saltar. Lutas. Muitas lutas eram praticadas nos Jogos Olímpicos antigos. Estavam o pali, pigme e pancrário. O pali consistia em lutas sem golpes diretos, como socos e pontapés. O pigme consistia no pugilato, isto é, luta com os punhos, semelhante muito ao boxe atual. Por fim, o pancrário pode ser comparado não como um esporte olímpico atual, mas como uma mistura de vários deles que configuram o MMA atual. E outro lugar que teve destaque na história do esporte foi Roma. Que papel teve Roma nas Olimpíadas, nos esportes em geral? Os romanos, por priorizarem a conquista de território, davam aos eventos esportivos um caráter de espetáculo popular, com a finalidade de entorpecer a plebe com vinho e diverti-los com lutas sangrentas de gladiadores, evitando dessa forma revoltas populares. Política esta chamada de pão e circo na época. Os exercícios físicos eram tidos somente como práticas complementares, e não na base de formação física e moral dos jovens, como na Grécia Antiga. Mas os esportes eram bem aceitos pela sociedade. Durante a Idade Média, as atividades físico-desportivas foram se distanciando cada vez mais da igreja, e assim tornando-se para a época irrelevantes. Com os jovens nobres da época encaminhando a educação religiosa ou a cavalaria, restavam-lhe apenas exercícios ligados ao adestramento hípico e ao combate, como as justas, a esgrima e as corridas. Os esportes, como qualquer atividade corporal fora do recomendado pela igreja, eram condenados e ainda considerados pecados gravíssimos. E depois? Esse período pós-romano caracteriza-se pela transformação das atividades esportivas em jogos populares. Apresenta também a distinção entre os esportes de elite e os de massa, tendo origem também dos dois princípios fundamentais do esporte, a lealdade e o espírito de equipe. Eram muito comuns na época os torneios de cavalaria, onde ocorriam disputas de justas, que aos poucos foram ganhando regras para diminuir o desgaste físicos, mas também para nunca chegar a perder o status dos cavaleiros na batalha. Durante o Renascimento, os esportes foram revividos, principalmente entre os educadores da época, como o italiano Vittorino da Feltre, que reaproximou práticas como
ginástica, corrida, luta, natação e entre outras. Segundo Marinho, um pedagogo que defende o esporte como meio formador, foi Maffeo Feio que publicou em sua Educação da Criança, uma obra que foi lançada por ele, que os jovens deveriam se movimentar através de atividades sem violência, acabando com a preguiça do corpo, sendo indicados jogos que não fossem nada mais, nada além do que as capacidades físicas dos indivíduos, e jamais degradantes. Nesse momento foram determinadas algumas bases que permanecem até hoje como a pedagogia do esporte, originária da visão do desporto numa face idealística e como pilar para os conhecimentos inspirados na perspectiva grega. Se na história antiga o esporte teve protagonismo, imagina na história recente. Outra época que o esporte foi fundamental foi durante a Guerra Fria, porém, não se fala muito nisso. O que se pode tirar do esporte nesse período, Pedro? O esporte se mistura e sempre se misturou com a política. No esporte é evidenciado os problemas que a humanidade vive. Na Guerra Fria, um exemplo bem brasileiro é a vitória do Campeonato de Basquete de 1959, que o Brasil só venceu por problemas da guerra entre a União Soviética, que desistiu da Copa por causa da guerra. A Olimpíada de 1980 também foi boicotada pelos mesmos motivos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse boicote. Bem, o que aconteceu foi que nos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980, os Estados Unidos eles lideravam 62 países capitalistas que se recusaram a participar da Olimpíada, em protesto à invasão do Afeganistão pela União Soviética, ocorrida em 1979. O presidente americano da época, que era Jimmy Carter, chegou até a ameaçar caçar o passaporte dos atletas que ousavam desafiar o boicote proposto por ele. E houve mais? Sim. 4 anos depois, em Los Angeles, 1974, foi a vez da União Soviética e o Bloco Socialista darem um troco. Ao todo, 14 países ficaram de fora dos Jogos, alegando falta de segurança para suas delegações nos Estados Unidos. O único país da cortina de ferro a não acompanhar o boicote foi a Romênia, que tinha uma certa independência política, e terminou em segundo lugar no quadro geral de medalhas. Por fim, em Seul 1988, a Coreia do Norte quis sediar algumas provas das Olimpíadas que aconteceriam em seu homônimo capitalista. Mas a ideia dos socialistas foram recusadas pelos sul-coreanos e também pelo Comitê Olímpico Internacional. Por isso, os norte-coreanos decidiram boicotar os jogos em protesto e foram acompanhados por Cuba, Nicarágua, Etiópia, Madagascar e Ilhas Seychelles. Continuando em um âmbito social, vamos conversar agora com o Bernardo, que é um sociólogo formado pela USP. Bernardo, recentemente tivemos uma polêmica que envolveu a tradicional Fórmula 1. Essa polêmica teve relação com o machismo na Arábia Saudita. O que aconteceu na íntegra? Bom dia. Na verdade, o que aconteceu foi que Lewis Hamilton recebeu uma carta assinada por 45 organizações humanitárias pedindo que boicotasse o GP de Jeddah, na Arábia Saudita. A Fórmula 1 tem planos de expandir a temporada para o Reino Saudita neste ano de 2021. As organizações citam que o país é um dos que mais desrespeita os direitos das mulheres e que atualmente promove uma crise humanitária financiando uma guerra no Iêmen. O GP está marcado para o início de dezembro, mas os esforços para encorajar o boicote do atual campeão da Fórmula 1 começam desde já. Na carta, organizações como Codepink, Aliança pela Justiça Global e Serviços Internacionais pelos Direitos Humanos, relembrando o ativismo de Hamilton ao longo do ano de 2020, e pedem que o piloto continue em suas manifestações. Mas o que essa carta dizia? A carta dizia que, inclusive eu trouxe um trecho para falar, assim: como organizações profundamente preocupadas com as violações dos direitos humanos no Reino da Arábia Saudita, pedimos que você, Hamilton, reconsidere sua participação na corrida a ser realizada na Arábia Saudita em 2021. Mas se isso não for possível, por causa de compromissos anteriores, pedimos que você faça uma declaração na corrida. Mas é um ponto de vista sociológico. O esporte tem impacto em questões sociais?
Tem sim, e muita. No caso, tanto a organização do evento quanto a realeza saudita afirmam que a corrida não vai servir de cortina de fumaça para esconder as críticas ao país. Nos últimos anos, a monarquia absolutista islâmica do rei Salman bin Abdul Aziz tem usado o esporte para tentar passar ao mundo uma imagem de país em transformação. É tudo parte do plano Visão 2030, uma iniciativa apresentada em 2016 pelo príncipe Mohammed bin Salman para reduzir a dependência da Arábia Saudita do petróleo, diversificar a economia e desenvolver setores como saúde, educação, infraestrutura, recreação e turismo. Famoso internacionalmente por violações e brutalidade, o reino usa o esporte para mostrar uma outra imagem ao mundo. O Rally Dakar, por exemplo, exige belas paisagens sauditas. A Supercopa Espanhola de 2018 mostrou homens e mulheres dentro do mesmo estádio de futebol, algo incomum na realidade local. Seguindo essa mesma lógica, esportes em países que eram muito restritos são recorrentes. Atualmente temos muitos, sim. Muitos países têm feito campanhas e investido em esportes para atrair visitantes, estimular o setor do turismo para demonstrar o que seus países têm de oferecer, países como a própria Arábia Saudita. O Catar e os Emirados Árabes Unidos têm investido bastante para atrair turistas para gerar mais dinheiro para a economia local, além de claramente mostrar uma boa visão de seus países, mostrando que eles são abertos para turistas, mas infelizmente muitas vezes não são abertos nem para os próprios habitantes. Existem países com muito preconceito como o machismo dentro dos esportes? O machismo sempre existiu nos esportes, independente do país. Talvez você nunca tenha reparado, mas muitas vezes as categorias masculinas recebem muito mais visibilidade do que a feminina. Se pararmos para pensar, quantos campeonatos femininos você acompanhou inteiramente pela TV aberta? Agora investe e pense nos masculinos. Consegue notar a diferença da visibilidade? A parte mais interessante trata do sexismo, que se esconde em justificativas e alegações disfarçadas de economia. O senso comum dos negócios que envolvem os esportes diz que ninguém quer ver mulher jogando profissionalmente e, por isso, esportes femininos não interessam como negócio. Argumentos como esse justificariam que entre 3 a 5% do tempo dos programas esportivos da TV dedicassem espaço ao esporte feminino. E isso infelizmente não se limita a alguns países. Quase todos os países com envolvimento nos esportes apresentam essa infelicidade. Alguns em menores escalas, mas ainda assim com presença do machismo no esporte. João, como a geopolítica fez interferência na Copa do Mundo de 2014? Na verdade, a Copa do Mundo de 2014 foi uma coisa excepcional, né? Porque é um torneio de um esporte que o Brasil ama no próprio país. E isso despertou um nacionalismo muito grande na população. Uma revolta em parte, né, também. Porque na época o Brasil passava por uma grande crise, né? Só para não perder o costume. Então, a construção dos estádios e sedes para o torneio teve um alto investimento. E isso, é claro, gerou muitas críticas. E por parte do governo, houve alguns ataques intolerantes aos manifestantes e à imprensa também. Na época, a política influenciou muito também, porque era um ano de eleição. E esse período foram as eleições muito conturbadas. O desempenho da seleção iria, no projeto dos políticos, influenciar a própria eleição, assim como ocorreu em 1970, né, com o governo do Médici, que usou disso para a aprovação do governo. Porém, no caso de 2014, foi um fracasso, visto a maior vergonha da seleção em campo. O 7-1 ainda ecoou em nossos ouvidos, mas ainda ecoa na política? Sem dúvidas, o 7-1 foi um dos fatores que motivaram a saída de Dilma Rousseff do poder. O fato de ela ter aceitado sediar a Copa em tempos de crise já foi bem criticado, e ainda perder de uma maneira tão vergonhosa em campo intensificou a crítica. Hoje, na pandemia de Covid-19, ainda existem reflexos disso, visto que grande parte do dinheiro investido em estádios poderia ter sido investido em hospitais. E isso, pelo menos, é o que diz a crítica. Por fim, me diga como será a estrutura para a próxima Copa do Mundo e também a estrutura das Olimpíadas de Tóquio. Sobre a Copa do Mundo, o comitê organizador do Mundial afirmou que a estrutura necessária está praticamente pronta, mas o restante, que ainda não está pronto, será entregue até o final de 2021.
O objetivo do país era finalizar todas as obras até dezembro de 2020. Porém, né, com a pandemia do Covid-19, esse planejamento se atrasou um pouco. Além disso, a Copa do Catar vai ter uma organização diferente em comparação às duas últimas edições do evento. Ao invés de 12 arenas, o Mundial de 2022 será disputado em 8 estádios. 5 deles já foram finalizados e inaugurados, e os outros 3 serão entregues este ano de 2021. O Catar será o menor país a já ter disputado uma Copa do Mundo. Por isso, a locomoção é melhor. Mas um problema é relacionado ao machismo no país, que é muito grande. Já nas Olimpíadas de Tóquio, a estrutura será diferente graças à pandemia. O Japão, por história, é um país atleta. Então, boa parte da estrutura está pronta. Mas há muitos complicadores. O investimento, por exemplo, será o mais alto da história, devido às medidas de controle contra o Covid-19 e pelo fato do Japão apresentar as instalações mais tecnológicas do mundo, como energia solar, grama sintética de plástico reutilizável e outras medidas ambientais nunca vistas na história das Olimpíadas. As Olimpíadas não só serão um evento esportivo no Japão, mas também uma grande propaganda em escala global dos problemas ambientais e das tecnologias do país. Voltamos à redação. Muito obrigado pela sua presença. Entrevistamos hoje Bernardo Elias, formado em Sociologia pelo UFMG, Pedro Henrique, doutor em História pela USP e João Vitor Duarte, integrante da parte brasileira do Comitê Olímpico Internacional. Tenha um ótimo dia e esperamos você no próximo programa. Um bom dia, Arthur. Bom dia para você também e uma excelente semana para você e para o ouvinte. Até a próxima. Mais uma vez, obrigado e até logo. Até amanhã.